Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Que Deus te abençoe mais um dia estarmos aqui juntos. Parabéns, aniversariantes. Feliz aniversário. Que Deus te dê muitos anos de vida. E no final estaremos orando por você, pedindo a Deus um milagre. Que Deus queime, né, todo o mal sobre nossas vidas. Assim que a gente pede, assim a gente crê. Amém? Iremos ler uma narrativa da Bíblia onde o profeta Elias faz uma proposta para a nação de Israel. A proposta era uma disputa entre ele, o profeta Elias, e os 450 profetas de Baal, para saber qual era o verdadeiro Deus. Se Yahvé, o verdadeiro Deus, ou se Baal é o verdadeiro Deus. Então, essa disputa aí é o que nós vamos ver hoje. Lê para nós o texto. Então Elias voltou a falar: dos profetas do Senhor, eu sou o único que restei, mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam 2 novilhos. Os profetas de Baal podem escolher um deles, cortá-los em pedaços e colocar os pedaços sobre a lenha do altar. Mas não coloquem nenhum fogo debaixo da lenha. Eu também prepararei o outro novilho e o colocarei sobre o altar do Senhor, e também não acenderei fogo debaixo dele. Então, invoquemos seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder enviando fogo para acender a lenha é o verdadeiro Deus. Todo o povo concordou em fazer essa prova. 1 Reis 18, de 22 a 24. Amém. Ficou 3 anos e meio sem chover em Israel. Isso é uma sequência que a gente já está falando, mas faz tempo que a gente parou aí, que não fala do Velho Testamento, a gente tem que dar uma recordada aí. Com 3 anos e meio também. O profeta Elias, neste período, ficou longe de Israel. Estão lembrados, né? Foi sustentado pelos corvos, depois pela viúva de Sarepta. Depois deste período, o profeta Elias volta para Israel e convoca os 450 profetas de Baal para um desafio. Então ele já volta para Israel, já fazendo esse desafio. O Deus Baal tinha que responder o pedido de seus fiéis, 400. Então Baal tinha que responder. Ou o Deus Yahvé, o Senhor, tinha que responder o pedido do seu fiel, Elias. Observa que um foi no plural, o outro no singular. Baal tinha que responder o pedido dos seus fiéis. No plural, era muito, 450 dos seus fiéis. E Deus, o Senhor, Yahvé, tinha que responder o pedido do seu fiel. Então era Elias sozinho, contra os 450 profetas de Baal. Então, isso tudo para provar quem era o verdadeiro Deus de Israel. Não é se Baal ou o Senhor Yahvé. Perguntamos, qual o Deus que realmente responde os pedidos feitos a ele? Qual é que responde? Uma pergunta que nós fazemos. O nosso tema é a resposta do verdadeiro Deus. Vamos falar junto? A resposta do verdadeiro Deus. É o nosso tema. O confronto ou disputa foi assim, ou se dá assim. Então Elias voltou a falar para todos da nação de Israel. O profeta Elias diz a eles o seguinte: tragam 2 novilhos. 2, né? Novilhos, 2 vacas pequenas, novas. Vocês, profetas de Baal, escolham primeiro um dos novilhos que vocês querem. Olha, ele dá essa opção. Vocês escolhem o novilho que vocês querem. Qual que vocês querem? Esse aqui está mais gordinho, esse aqui está mais magrinho, mais alto, mais baixo. Eu quero esse. Assim eles fizeram. Depois cortam o novilho em pedaços e colocam os pedaços sobre a lenha do altar. Vocês estão lembrados do que é o altar? Feito de pedra, punha a lenha e o novilho por cima. Queimava a lenha e queimava o novilho, já cortava.
mas não coloque nenhum fogo debaixo da lenha. Então, deixa quieto lá. Eu, o profeta Elias, também prepararei outro novilho, o outro novilho, e colocarei sobre o altar do Senhor, e também não acenderei fogo debaixo dele. Então, vocês fazem isso, eu faço a mesma coisa, mas não ponho fogo, nem eu, nem você. O profeta Elias continua. Então vocês, profetas de Baal, invocam o seu Deus. E eu, o profeta Elias, invocarei o nome do Senhor, meu Deus. O Deus que responder enviando fogo para acender a lenha é o verdadeiro Deus. Pronto. O profeta Elias não diz. Ele não diz. O Deus que responder pela água, embora fosse o que o país precisava. Israel estava passando por uma grande seca, 3 anos e meio, não tinha chovido ainda. O que responder chovendo é o Deus verdadeiro. Não, com fogo. Não água. Por que com fogo? Mas ele diz, o Deus que responder pelo fogo. Baal era o ídolo do sol. Os seus adoradores acreditavam ter Baal domínio sobre os elementos do fogo, sobre os trovões e raios, e o grande poder da natureza. Então Baal era o deus da fertilidade. O sol está ligado à fertilidade. Era o que trazia fertilidade. Era o deus do fogo, do trovão, dos raios. Portanto, não tinha desculpa para recusar o desafio de Elias. Baal tinha apenas que trabalhar em seu próprio alimento. A gente vai ler na Bíblia e vai estudando que você vai entender o porquê. Por que ele não pediu água? Qual é o verdadeiro Deus? Vai chover, você está precisando de chuva. Ele quis ser o fogo. Fogo. Porque Baal era o deus do sol. Eles acreditavam que era o deus do raio, dos relâmpagos. O Deus que controlava a natureza. Então o Deus seus não é do fogo? Então vão pedir fogo. Vai a área sua. Vocês vão trabalhar naquilo que vocês têm domínio. Qual o domínio que você tem, o Deus que você tem? Fogo? Então tá aí, ó. Tá feito o desafio. Para agradar você. O que eles fizeram? Todo o povo concordou em fazer esta prova. Bom, jogando na nossa área. Se fosse para pedir para fazer outra coisa, não era da área de Baal. Depois Elias disse aos profetas de Baal: por vocês serem mais pessoas, 450, e comece primeiro a invocar o seu Deus. Vai vocês primeiro. Não é vocês estão invocando Israel aí, Israel todo, e vocês, 450 profetas? Não. Então vai primeiro. Estão deixando Deus para o segundo lugar mesmo, o Senhor Deus, então vai primeiro para Baal. Assim eles fizeram. Clamaram a Baal toda manhã. Esse sacrifício foi até de manhã, até o meio-dia. Gritando, Baal, responda-nos. Porém não houve nenhuma resposta. Depois eles começaram a dançar ao redor do altar. Ninguém respondeu. Gritou, depois dançou. Lá para o meio-dia, o profeta Elias começou a caçoar deles, dizendo assim: vocês precisam gritar mais alto para chamar a atenção do seu Deus. Grita mais alto, quem sabe ele está surdo. Precisando de um aparelho de ouvido. Grita mais alto. O profeta Elias tinha bom humor. Talvez esteja falando com alguém. Fosse em dia hoje, talvez estivesse no WhatsApp ou no celular distraído. Falando com alguém. Ou tenha saído de viagem. Ou quem sabe ele esteja dormindo. Ou tenha de ser acordado. Talvez está dormindo, acorda ele aí. Vai, grita bastante. É tão interessante isso que o profeta Elias tinha tanta certeza que Baal não ia responder que era um Deus falso, que ele começou a criticar. Quando vocês veem as pessoas, nós, as pessoas, não digo nós, as pessoas que têm mais conhecimento bíblico e sabem que toda resposta vem de Deus, e as pessoas começam a invocar pessoas, que elas vão resolver o problema, e não a Deus, você fica assim, pode gritar à vontade, você vai ter uma grande decepção. Pode gritar. Grita a pessoa de você quiser. Ele não vai responder as suas orações. Ele não vai resolver o problema da sua família, do seu filho, sua vida financeira,
sua saúde, nada, ele não vai fazer nada, ele é ser humano. Baal era nada. Então eles gritaram mais alto como era de costume. Cortavam-se com facas e espadas, até que o sangue escorria. Eles chegaram a um ponto de esgotamento tão violento, e o desespero foi tanto o Baal responder, que eles começaram a se cortar, como era costume, a se ferirem. Isso a manhã inteira. Eles gritaram a tarde toda, até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve resposta. Não se ouvia nenhuma voz, ninguém atendia. Chegaram a um ponto de exaustão total, não tem como mais. Lê para mim o Salmo 127. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Salmo 127, 2a. Não te lute, se Deus não estiver na causa, você pode se esforçar o tanto que for. Pode gritar, pode espernear, pode se cortar, se no negócio Deus não estiver. A Bíblia diz, inútil vos é levantar de madrugada, repousar tarde. Inútil é você esforçar tanto. Deus não estava com Baal. Baal não era o Deus. Eles podiam gritar o tanto que for. E tem hora que eu penso assim, gente, será que a igreja brasileira, que às vezes o Senhor idolatra pessoas humanas, como fosse a salvação, é uma coisa de adorar Baal, vão gritar à vontade, vão se desgastar à vontade, e a Yahvé não vai escutar, o Senhor Deus não vai escutar, o Eterno não vai escutar, porque não estão gritando por ele, estão gritando por Baal, e Baal não é nada, é apenas um ídolo, uma idolatria. Quantas vezes nós pomos a nossa confiança em coisas. Esses dias eu passei por dois assuntos. Uma pessoa falou assim, que o dinheiro é que resolve tudo. Eu virei e falei assim, conforme a doença que você pegar, você não dura um mês. Você pode ter o dinheiro do mundo, ele não resolve tudo. Não fala isso, é muito pesado você está falando. Se você está passando por necessidade, peça a Deus que te ajude. São os Baal da vida, o dinheiro. A pessoa acha que o Baal maior tem sido, de todos os tempos, é o dinheiro. Eles acham que conforme ganhar o prêmio, ganhar isso, resolve tudo, não resolve. E eu escutei hoje de um colega meu, achei muito interessante a fala dele. Ele falou assim, minhas filhas gostam muito de dinheiro, de comprar as coisas e tudo. E eu falei para elas assim, seu pai vai te ensinar uma coisa. Presta atenção. As coisas mais importantes da vida não se compram com dinheiro. Você não compra amor com dinheiro. Você não compra amizade com dinheiro. Você não compra consideração com dinheiro. Quem não gosta de você, você pode fazer tudo para ele. Ele nunca vai te dar valor. E como nós somos carentes de amigos, como nós somos carentes de carinho, uma boa esposa, quem dá é o Senhor, um bom esposo não é dinheiro. Há muitas pessoas ricas e solitárias que não conseguem encontrar alguém. Toda bênção vem do alto, vem do Senhor, não de Baal. Inútil você clamar se o Senhor não estiver na casa. Quando consertava o altar do Senhor, então ele foi consertar, depois dessa algazarra toda, enquanto consertava o altar do Senhor, que havia sido destruído, porque eles não adoravam mais a Deus, adoravam Baal, o profeta Elias chama todo o povo, vem para cá, agora é a minha vez. Já gritaram, já se cortaram, vem para cá. E o povo reuniu. E eles se juntaram ao redor dele. Uma pedra para cada uma das tribos dos descendentes de Jacó. Ele pegou uma pedra para cada tribo, são 12 pedras. Ele usou as pedras para reconstruir o altar do Senhor. Então ele fez um altar como era mandado, não podia lavar a pedra, bater
nela assim, para ela encaixar, tinha que ser natural, 12 pedras. Ele construiu o altar, depois cavou um rego ao redor do altar que cabia aproximadamente 12 litros de água. Então o altar aqui, ele cavou um rego assim. Bom. Empilhou a lenha sobre o altar, cortou a lenha, pois, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha, que é o costume de os profetas de Baal fizeram isso também, que era o local era feito assim. Depois mandou despejar 4 vasilhas grandes de água sobre o novilho e sobre a lenha. Quer dizer assim, agora eu vou dificultar mais ainda, eu vou jogar água em cima da lenha. E jogou, né? 4 vasilhas de água sobre o novilho e sobre a lenha. Por 3 vezes despejou água. Então, 4 vasilhas, 4 vezes, né? 16 vezes. 16 vasilhas. A água escorreu do altar e encheu a valeta, que cabia 12 litros. Encheu, deve ter transbordado. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se pôs em pé à frente do altar e orou. A única coisa que ele fez foi essa: dificultar, fazer o altar com água. E o que ele fez de invocar a Deus foi simplesmente isso aqui: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, prove hoje que o Senhor é o Deus de Israel e que eu sou teu servo. Prove que fiz tudo isso por sua ordem. Ó Senhor, responde-me. Responda-me, para que este povo saiba que o Senhor é Deus, para que o coração deles se voltem para o Senhor. Essa é a oração que ele fez. Ele não gritou a manhã inteira, ele não se cortou em nada. E o que acontece? Então, de repente, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou totalmente o novilho, a lenha, as pedras, o chão, inclusive lambeu toda a água da valeta. Foi um fogo violento, destruiu tudo. Quando o povo viu isso, todos caíram com o rosto no chão gritando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Tiveram temor, viram quem era o Deus verdadeiro. Lê para mim Salmo 37. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Salmo 37, 16. Às vezes, a pessoa que é injusta, ele faz muito, mas não vale muito. Vale nada. Os profetas de Baal fizeram muito, gritaram muito, dançaram, deve ter cantado, que não fala aqui, se cortaram, fizeram muito. O profeta Elias só fez uma oração e Deus respondeu. Então, o justo, ele não precisa de muita coisa, porque Deus escuta. A Bíblia fala que o Espírito Santo pede por nós até aquilo que nós nem sabemos que precisamos. Que Jesus intercede por nós dois intermediadores, Espírito Santo e Jesus Cristo. Deus sabe aquilo que o seu servo precisa. Você não precisa se angustiar tanto. Ele está olhando você. Mas vale o pouco que você tem. Às vezes a pessoa fica acumulando bens demais, título demais e tudo. O outro lá, pouquinha coisa, porque ele gasta o tempo dele orando, lendo a Bíblia, fazendo visita, trabalhando para as coisas de Deus, outro se matando. Mas o pouco que ele tem, que é buscar de Deus, vale mais que o muito do injusto, do que não tem mais Deus. E eu creio nisso. Eu lembro de um colega meu contar que ele tinha 2 chefes, um ganhava muito, outro ganhava muito pouco. E o outro que ganhava pouco tinha uma vida bem controlada. O outro era um descontrole. Tinha sabedoria. Fazia as coisas de Deus. Deus vai abençoar o pouco que você tem. O pouco que você pediu. Se você for uma pessoa justa. Então Elias ordenou: agarre os profetas de Baal, não deixe escapar nenhum deles. Assim eles agarraram todos eles. E Elias os fez descer ao corpo de Quizã e os matou ali. É horrível o final, matou os profetas de Elias. Não estão no Velho Testamento mais não, viu gente?
Nós não vamos pregar, matar os outros. Não, isso é do Velho Testamento. Jesus não matou ninguém. O profeta Elias matou. Lê para mim Tiago 1,15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago 1,15. É muito bom isso. Havendo a concupiscência concebido, quer dizer, concupiscência é desejo desenfreado, principalmente para as coisas erradas. Se nós cedemos à tentação, ao desejo, dá luz ao pecado. Os profetas de Baal em Israel, o que eles queriam? Adorar Baal. Era uma vontade incontrolável. Esqueceram do mandamento de Deus, esqueceram de tudo. Pecaram. Fizeram o que queriam com Jezabel. Adoraram a Baal à vontade. Tinha 450 profetas. Fizeram, e profetas de Deus todos escondidos de medo de ser mortos. Fizeram todas as coisas erradas. O desejo deles era esse, pecaram, mas qual a consequência? O pecado sendo consumado gera morte. Eles não adoraram a Baal, estão mortos agora os 450. Só isso. Estão mortos. Quando nós afastamos de Deus e passamos a adorar a Baal, Baal não nos responde na hora da dificuldade. E o pecado nos mata. O pecado nos leva à morte. Lê a conclusão para mim, por favor. O Deus verdadeiro, que realmente responde os pedidos, as orações, é Yahvé, o Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Quem responde às nossas orações é o Senhor Deus Yahvé. Eu faço os meus pedidos ao verdadeiro Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho confiado mais nas pessoas e nos meus deuses, nas minhas rendas e nos meus títulos e na minha competência. Ou a Deus, a Yahvé. Nós somos verdadeiros como Elias era, ao ponto de chegar a Deus e falar assim: Senhor, estou te pedindo tal coisa. Eu quero que o Senhor faça para mim, para provar às pessoas que realmente eu sou teu servo. Oração bonita de Elias. Amém? Amém. Vamos fazer a oração junto? Lá. Pai Todo-Poderoso. Pai Todo-Poderoso. Obrigado pela salvação em Jesus. Obrigado pela salvação em Jesus. E por atender os meus pedidos. E por atender os meus pedidos. E por queimar o mal da minha vida. E por queimar o mal da minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus queime o mal da sua vida. Como aquele fogo queimou o holocausto. E que ele responde sobre você. Em 1 João 4,4, lê para mim. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. João 1:4. Eu fui João duas vezes, né? É 1 João 4,4. Ficou errado. Seja de Deus aceitando Jesus em seu coração. Venha ao mundo. Vença o mundo que pratica a falsa adoração com os 450 profetas de Baal. Nós somos de Deus. E nós temos vencido o mundo, o diabo. Que você, eu e todos nós sejamos de Deus para vencermos o mal. Vencemos 450 profetas de Baal. Vencemos esse mundo corrupto. Não morra como os 450 profetas de Baal. Viva, seja um justo diante de Deus, e Ele responderá às suas orações. O que lhe causa angústia? Deus Pai, na pessoa de Jesus Cristo, responderá aos seus pedidos. A Bíblia diz assim, Salmo 34. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Salmo 34:17. Seja uma pessoa justa, aceitando Jesus. E você pode clamar, e o Senhor vai responder suas orações. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é bom. Maior é Deus, a gente sempre escuta isso, e Deus é maior mesmo.
Quero orar com você. Senhor Deus, querido Pai, Senhor amado, Pai de toda a eternidade, Criador de tudo, adorado, louvado, eterno, que era, o que é e o que há de ser. Nós te louvamos, nós te adoramos e nós te agradecemos pela tua presença em nossa vida. Esse dom maior que o Senhor nos deu, que é de até aceitar, Pai querido, o teu Filho Jesus, acreditar no seu sacrifício, sermos teu servo. Não há bênção maior, Senhor. Porque quando vencermos o nosso breve período aqui na terra, nós estaremos contigo. Mas enquanto estivermos aqui, Senhor, nós confiamos na tua palavra, que o justo clama ao Senhor. E o Senhor ouve e nos livra da angústia. Ó Senhor, que o Senhor também, ó Senhor, que nós somos de Deus e nós temos vencido o mundo, porque o que está em nós é maior que está no mundo. O mundo pode ter muito problema, o mundo pode ter muito conflito, muita guerra, muito ódio, mas o que está em nós, que é o Espírito Santo, que é a fé em Jesus, é maior do que o mundo. Eu ponho na tua presença o pedido de cada um, a família de cada um, Senhor, na área da saúde, Senhor, os que estão internados nos hospitais, os que estão esperando uma vaga. Ô Senhor, conforte os corações dos que perderam seu ente queridos. Ô Senhor, dos que estão, Senhor, pacientes que estão em estado terminal. Ô Pai, conforte, ajude. Traga saúde, traga libertação, Senhor. Enche o nosso coração de fé. Os que estão passando problema financeiro, o Senhor precisa pagar suas contas. O que ganha não é suficiente. Abre as portas, Senhor, de salário. Ô Senhor, de emprego. Ô Pai querido, quem está comprando, vendendo, abençoe. Com a tua presença, Senhor, as famílias. Quem tem problema com os filhos, Senhor, que não se ajustam. Quem tem problema com drogas, Senhor, que tem sido uma coisa muito, Senhor, costumeira. Livra as famílias, Senhor, que tem os filhos, Senhor, que não consegue, ou seu esposo, esposa, consegue livrar das drogas. Tem misericórdia das crianças desamparadas, Pai, muitas vezes pelos pais. Que alguém cuide, Pai. Senhor, põe tudo na tua presença, Senhor. Ô Senhor, aqueles que estão em estado de saúde, Senhor, vegetativo, tenha misericórdia, Jesus. Os que precisam de um milagre, Senhor, nos dê amigos, Senhor, nos dê pessoas boas ao nosso lado. É tudo que pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém? Amém. Ora ao Pai Nosso? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus, e que Jesus te abençoe. Amém. Amém.